Bom dia, amada igreja, paz do Senhor Jesus. E nessa oportunidade quero eh, trazer algo da parte do Senhor, mais uma vez, pois o nosso coração, nossa alma e espírito não podem se enfadar da palavra de Deus, mas sim absorvermos todos os dias a palavra de Deus. Aonde que a palavra de Deus eh, vem nos dizer algo forte, alimentando a alma e o espírito para o nosso elevo espiritual cotidiano. Graças a Deus temos aí a palavra de Deus, as pessoas falando em nome de Jesus, o Senhor nos dando a oportunidade de ouvir, e nós temos que ser grato a Deus, ouvir a palavra, guardar a palavra, alimentar da palavra, pois, caso contrário, nós não sobrevivemos na caminhada. E nós temos que entender que a palavra é ela é alimento para os famintos e água para os sedentos. Aleluia, louvado seja Deus. Quero nessa oportunidade, nessa terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Aqui registrado no livro de Mateus, no capítulo de número 3, onde que tem registrado aqui algo de João Batista, aquele João Batista que se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Aleluia. Dizendo assim, Mateus no capítulo 3, versículo 1 e 2. Que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer à igreja que arrependei-vos. Algo onde muitos falam, mas verdadeiramente não se arrependeu. E é necessário arrepender. O significado básico do arrependimento é voltar-se ao contrário de uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar para Cristo, através dele para Deus. A decisão de abandonar o pecado é de cada um de nós. Aleluia. Guerrear contra o pecado, renunciar ao pecado e denunciar o pecado. E querer a salvação em Cristo Jesus importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da plenitude do pecado, mas também como Senhor da nossa vida. É aí que eu quero entrar com a igreja. Chamar Jesus de Senhor tem que obedecer os seus mandamentos. Creio eu que cada um aqui conhece o que é
é, o que é que os senhores aqui na vida real faz com os escravos? Muito pelo contrário, quando nós entregamos a vida em Cristo Jesus, Ele nos trata como príncipes e princesas. Viver bem, que obedece os mandamentos de Cristo Jesus, que o qual está lá em Êxodo 20, sabe muito bem do que eu estou falando. A Bíblia é o livro completo que nos traz tudo à tona de como devemos andar e proceder mediante um mundo que está de olho nos filhos de Deus. A pregação de João Batista e dos apóstolos e também de Cristo Jesus é dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu quero dizer para a igreja que aonde a palavra, a salvação de almas. Enquanto que tem pessoas aí, líderes de congregação, dizendo: isso não tem problema, isso pode, isso não tem nada a ver. Cuidado, é aí que está o perigo. Isso não tem nada a ver. Hoje nós nos deparamos com tantas igrejas. Quando eu falo igreja, eu falo pessoas. Não falo de uma placa, não. Falo das pessoas. Ah, mas a doutrina aqui é pesada. A palavra nos diz em Mateus, no capítulo de número 7, louvado seja Deus, capítulo de número 7, versículo de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aí está o problema. O não tem nada a ver, não tem problema. E são muitos. Mas por quê? Porque muitos líderes de congregações estão preocupados em ter uma igreja cheia, mas ele não tem a preocupação com a salvação dessas almas. E eu, como ministro da palavra de Deus, eu enfatizo a você que me ouve a entender o que é realmente a palavra de Deus, onde verdadeiramente eu te falo, tem que ter renúncia e tem que denunciar o pecado, e o qual poucos têm a coragem de enfrentar o pecado, se opor ao pecado. Certa feita, eu conversando com uma jovem de mais ou menos 17 para 18 anos, o qual essa jovem ela congregava junto com a gente, aonde eu congrego. Eu conversei com ela e ela me dizendo: lá na igreja de fulano de tal, que é onde que ela congrega hoje,
lá não tem problema. Lá ele deixa andar de short e jogar bola. Vamos ver que ele deixa, mas você está de acordo com a Bíblia, é quem estiver pautado na palavra de Deus, esse sim irá, eh, irá obter a salvação. Porque muitos líderes de congregação estão enlarguecendo a porta por conta própria. E está preocupado com o dízimo no final do mês. É com as ofertas, é por isso que trata de um evangelho light, aonde que pode atrair bastante gente para ter eh, eh, mais arrecadação, se preocupando com a luxúria, o seu conforto no dinheiro dos fiéis. Então vamos ver o verso 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Então está aí. Muita gente não quer estar apertado, não quer passar no caminho apertado. E este caminho apertado não passa bagagem. Este caminho apertado tem que ser a pessoa, a igreja purificada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. É aqui que nós enfatizamos a igreja do Senhor Jesus para buscar cada dia mais e não olhar para esse mundo truculento. A porta é estreita. Hoje a gente já não vê diferença em muitas igrejas com o mundo. A gente não vê. Hoje a gente vê, a Bíblia proíbe tantas coisas, tantas e tantas coisas que a gente até aqui, o que a gente conhece, a gente tem que pôr em prática, viver aquilo. Mas muitos não vivem em conformidade com a palavra de Deus. A gente vê hoje mulheres usando salto alto, as saia jeans, roupas coladas, mostrando as curvas, decotes avantajados, outras com saias curtas, panos finos, marcando a, a peça de baixo, com uma rachadura atrás, ou de um lado ou do outro, até mesmo na frente. Quando senta, fica inquieta, pois está quase mostrando as suas vergonhas, mostrando aquilo que é para o marido ver. A você que não tem marido, trata-se de comportar-se bem perante o Senhor e leva a sua pureza até o dia do casamento, até quando se casar. Essa é a verdade. Mulheres solteiras, casadas, com decotes avantajados, toma cuidado. Se para vocês não tem problema, pergunte-se ao Espírito Santo, se é que você tem o Espírito Santo, usando essas roupas, aonde que está provocando, algo no público masculino, aonde os nervos ficam aflorados. E os seus líderes de congregação nem sequer te disciplina, deixa bem à vontade, mas
Deus vai requerer dele naquele dia o porquê que não prezou pela salvação das almas. E irão todos juntos para um lugar de sofrimento eterno, pois o quadro dos condenados é um terrível quadro, onde a Bíblia deixa bem claro que devemos viver em santidade. Santidade no olhar, santidade no falar, santidade ao caminhar, santidade no pensar, santidade no vestir, santidade em tudo convém aos santos e às santas mulheres de Deus. É por isso que eu lhe chamo a atenção, que é para livrar a alma do fogo do inferno. Assim como eu quero salvar a minha alma. Em nome de Jesus, eu digo isso nessa hora, para que cada um venha se arrepender de seus maus caminhos. Porque por fora você lembra de Deus, cantam, honra a Deus com os seus lábios, mas o coração está longe. Aonde que está registrado isso, irmão Taviano? É Isaías 29, versículo 13. Entendo que a palavra disse nessa hora. Entendo que a palavra disse a todos nós que temos o desejo de salvação eterna e buscar sempre no Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para todos. E oremos a Deus, pedindo graça e misericórdia ao Senhor, mas tem para os homens também. Os homens quanto as mulheres, hoje tem uma tal de saia rasgada, é uma moda que vem de lá, de estilistas imundos, que vem de lá do fundo do inferno, lança moda e a igreja do Senhor é a primeira a comprar. Vamos rever os nossos conceitos e parar de usar essas roupas apertadas. Isso serve para as mulheres e para os homens também. Hoje tem uma tal de calça que mal passa no calcanhar dos homens, parecendo aquelas meias ligadas, esticadas na perna, que só falta imprensar, assim, tudo, assim, ó, fica tudo apertadinho. E as pessoas vivem como que se colocou a sua perna dentro é, dentro de uma linguiça, anda mesmo é, parecendo, né, sei lá o que Deus, que Deus me poupe de certas palavras. Louvado seja Deus. Enquanto que as mulheres retratando o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, os homens da mesma forma, retratando o corpo. Pensa que o Espírito Santo está feliz com isso? Não. E isso é moda que vem de lá do fundo do inferno.